Eu venho aqui a contar o meu testemunho para você, ou seja, a minha história com o Senhor Deus. E espero que o Senhor venha falar tremendamente ao seu coração e principalmente se você por algum motivo se desviou da presença dele. Escuta, medita nesta história que o Senhor vai falar contigo. Amém? Bem, gente, eu comecei a frequentar a igreja evangélica a partir de um convite feito pela minha vizinha chamada Leide. E eu tinha uns 7, 8 anos quando esse convite foi feito a mim. E então, o primeiro dia que eu visitei a igreja, estava havendo uma festividade muito linda para as crianças. E então, daquele dia em diante, eu comecei a frequentar a igreja. Todos os cultos que haviam, eu estava presente lá junto com a minha vizinha. E numa certa noite, o pregador ele fez o apelo, perguntando às pessoas quais das pessoas que estavam ali presentes queriam aceitar o Senhor Jesus Cristo. Então eu estava junto com as crianças, no conjunto das crianças, e eu falei para uma das regentes que estavam ali que eu queria aceitar o Senhor Jesus Cristo. Então me levaram à frente e o pregador fez a oração pela minha vida. Então naquele dia eu comecei a frequentar, realmente era uma serva do Senhor Deus, porque eu havia confessado para todos que o Senhor Deus era o meu Salvador. Então, mas daí, a passar de alguns meses, surgiu um desejo no meu coração de sair da presença do Senhor. E eu acabei saindo e passei vários meses sem visitar, sem ir para a igreja, ouvir a palavra do Senhor, sem louvar ao Senhor. E então eu tive um sonho, e neste sonho eu estava em um mercado. E nesse mercado a minha vizinha também estava junto de mim. E ela virou assim para mim e falou: Micaele, volta para a presença do Senhor, lá é o seu lugar. E eu contei à minha mãe. Minha mãe falou que era o Senhor me falando que era para eu voltar para a presença dele, que realmente é aonde eu deveria estar. E então voltei na caminhada com o Senhor. Mas daí quando eu completei uns 10, 11 anos, novamente surgiu esse desejo no meu coração de sair da presença do Rei. Mas eu não podia sair porque a minha mãe ela não deixava. Ela não queria que eu viesse a sair da presença do Senhor. Mas também diante desse período foi aonde eu comecei a estudar em Boqueirão. E foi aonde eu conheci várias pessoas novas. E diante dessas várias pessoas eu conheci também um garoto, a qual eu comecei a namorar com ele, muito nova. E minha mãe, ao saber disso, ela ficou triste, né? Porque ela sabia que aquilo não ia dar certo, que eu não tinha entendimento para ter um relacionamento, que eu não estava pronta para viver aquilo. E também os irmãos, ao saberem, o irmão Adriel, a irmã Camila veio aqui em casa conversar comigo, me dar conselhos, mas eu estava decidida que eu ia sair e que no meu coração eu falava, quando eu sair da igreja eu não volto mais. Eu falei isso pra mim várias vezes, eu não volto mais. Então eu namorei com esse garoto 8 meses. Diante desses 8 meses, quase perdi a confiança dos meus pais. Gente, foi uma fase bem difícil na minha vida. E quando completou 8 meses, esse garoto veio a me trair. E foi aí aonde eu literalmente quebrei a cara e vi que os conselhos que a minha mãe havia me dando era realmente verdade, que eu deveria ter escutado, porque ela estava falando para o meu bem.
mas eu não queria entender nem praticar aquilo a qual ela estava me falando. Então eu comecei a meditar em tudo o que estava acontecendo na minha vida, o que eu tinha vivido, sabe? Comecei a meditar. E numa certa noite eu fui para o culto. Fui para um culto. E esse culto foi especial. Foi especialmente para mim, onde o Senhor falou comigo de várias formas. Através do louvor, da pregação, dos versículos. Aquele culto foi especial para mim. E tinha uma certa senhora que ela recebeu a oportunidade de se expressar, de falar do amor do Senhor. E então ela olhou para mim lá de cima no púlpito e eu estava sentada nos bancos da trás. E ela fez uma pergunta para mim: Ei, jovem, você não quer voltar hoje para a presença do Senhor, não? O seu lugar é aqui, viu? Junto com esses jovens aqui neste conjunto, louvando e engrandecendo o Senhor Deus. Mas daí eu falei para ela com toda sinceridade: não, eu não quero. Porque daí eu comecei a pensar nas coisas que eu tinha que abandonar, o quanto a minha vida ia mudar se eu dissesse sim naquela noite. Mas aquela noite foi tão marcante para a minha vida que quando eu voltei para casa, eu chorei muito, muito, muito mesmo. E a minha mãe, ela falou para mim que era para eu voltar para a presença do Senhor, porque ali era o meu lugar. E eu também falei com uma amiga minha chamada Marília. E ela me deu um maior apoio, falou: Micaele, se é isso que o seu coração está pedindo, faça, porque é melhor para você. Então, fui dormir. Antes de eu ir dormir, fiz uma oração falando ao Senhor que eu ia voltar para a presença dele e que eu nunca mais iria sair da presença do Senhor. Então, quando amanheceu o dia, eu fui tipo fazendo uma faxina na minha vida. Peguei as roupas que eu não poderia mais usar, as coisas, os objetos, bijuteria, essas coisas assim, que eu não poderia mais usar porque eu seria uma nova pessoa depois daquele dia. E como uma nova pessoa eu não poderia mais viver no passado, porque no passado eu praticava coisas que não agradavam o Senhor Deus. Então, quando foi no dia 4 de setembro de 2014, em um culto onde era escola bíblica, foi decidida que eu ia sim voltar para a presença do Senhor, que eu ia confessar para as pessoas que eu estava reatando a minha amizade com o Senhor Deus. E neste culto eu fiquei junto com as crianças, na escola bíblica das crianças. E as regentes, elas ao saberem, elas ficaram muito felizes mesmo. E as regentes eram Keila, Maísa e Rizeli, pessoas maravilhosas, abençoadas, que me ajudaram muito nessa fase. E antes de chegar o momento do irmão Jordanes fazer a oração pela minha vida, eu recebi novamente o cargo a qual eu tinha perdido, porque tinha saído dos caminhos do Senhor. Recebi novamente o cargo de ser a regente das crianças. E para mim aquilo foi surpreendente, porque foi uma forma de o Senhor me dizer o quanto eu era importante para Ele e principalmente na obra dele. Então, depois do dia que eu aceitei o Senhor Jesus, depois de uma semana eu voltei para o conjunto da mocidade, a qual era um desejo enorme no meu coração participar, louvar ao Senhor novamente. Depois de uns meses, contei o meu testemunho, esse testemunho que eu estou contando para você. E daquele dia só foi bênção na minha vida, só foi bênção. O Senhor fez grandes maravilhas na minha vida. E eu comparo a minha história
com a do filho pródigo, que se encontra lá em Lucas, capítulo 15, aonde conta uma história de um jovem que tinha uma vida maravilhosa, mas que pediu a herança do seu pai, pediu para que o seu pai viesse a dar a parte dele, porque ele ia sair de casa e ia conhecer como era o mundo, queria se divertir. E então esse jovem decide, realmente sai da casa do seu pai, aonde ele se diverte com as coisas do mundo, gasta seu dinheiro, e quando perde todo o seu dinheiro, seus amigos lhe abandonam. Daí ele começa a trabalhar em uma fazenda, cuidando de uns porcos, aonde ele desejou comer a lavagem daqueles porcos a qual ele cuidava, porque ele começou a pensar: os servos do meu pai têm uma alimentação melhor do que a minha. Então eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir que ele me aceite, apenas como servo, porque eu sei que eu não sou digno de ser aceito como um filho mais. E então ele decide, vai para a casa do seu pai, arrependido do que fez, e seu pai, ao avistar ele de longe, alegra seu coração e vai ao encontro dele com um grande abraço e faz uma festa comemorando a volta do seu filho, muito feliz. E do mesmo jeito foi comigo. Eu saí da presença do Senhor Deus, me diverti com as coisas do mundo, me iludi com as coisas do mundo. Mas daí chegou um certo ponto que eu vi que aquilo não era felicidade, que aquilo não era real, era apenas ilusão, que estava trazendo apenas destruição para a minha vida. E daí eu voltei arrependida para a casa do rei, para a casa do meu pai. E o Senhor Deus me recebeu de braços abertos, como o pai desse jovem recebeu ele. E através da minha história, a qual eu contei a você, eu quero te falar que, mesmo que você tenha desistido do Senhor Deus, Ele ainda não desistiu de você. Eu havia sim falado ao Senhor Deus que eu não queria mais voltar para a presença dEle, mas daí Ele insistiu em mim, insistiu tanto, que eu comecei a perceber o quanto eu era importante para Ele e o quanto o mundo não valia a pena estar vivendo as coisas a qual Ele oferece. Então eu venho a te falar: volta. O teu pai ainda ele está de braços abertos para te receber. Ele te ama. Volta, ainda é tempo. Viu? Volta. Então, este é o meu testemunho. Agradeço muito ao Senhor por ter me concedido essa oportunidade de contar a minha história para cada um de vocês que estão aqui me assistindo. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do meu canal, peço a você que se inscreva, que ative o sininho, que toda segunda-feira eu estarei aqui trazendo um vídeo novo para você da parte do Senhor Deus. Amém? Beijo!